Não aguento mais, gente. Eu quero botar meu tapa-olho. Filha, peço um favor de coração para você arrumar um advogado. Eu não devo nada. Você sabe disso. Ficar lá inocente, cumprindo pena de uma outra pessoa, né? É bem difícil, né? E saber que é um lugar bem difícil também, né? Ficar, né? Este advogado soube do caso, decidiu acessar o processo. Ele descobriu que a falha tinha sido do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A ação penal inicialmente foi proposta em face de uma hora. um Darcy Então eu vou tirar isso com CPF, aqui. naturalidade, filiação totalmente distinta do Darcy que estava preso. Nós chegamos à conclusão de que se tratava da pessoa errada. Segundo o advogado, seu Darcy não passou por audiência de custódia, o que contraria uma determinação do STF de 2020. A defesa entrou com um pedido de habeas corpus que foi atendido um dia depois. Já é 6 horas do Mato Grosso constatou que houve um erro no mandado de prisão. Agora, em casa e com a família, o seu Darcy está aliviado. Mas não se esquece do que passou durante 31 dias. Pensa no sofrimento. E a gente nunca passou por essa. Dormir tudo enfiado, um por cima do outro. Essa é uma tristeza. Tristeza mesmo. Com seu carro. Nós questionamos o Tribunal de Justiça do Paraná sobre a falta de audiência de custódia, mas não recebemos resposta. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso não se manifestou sobre a falha na inserção dos dados. A Polícia de São Paulo prendeu hoje 6 integrantes da torcida organizada do Palmeiras Mancha Alviverde, suspeitos de participação em emboscada contra torcedores do Cruzeiro em outubro do ano passado na rodovia Fernão Dias, quando uma pessoa morreu e 15 ficaram feridas. 16 suspeitos já estavam presos, outros 4 estão foragidos. Valeu! A defesa da Mancha Alviverde declarou que não teve acesso às investigações. O Internacional de Porto Alegre identificou quem atirou uma banana no campo da partida de ontem pelo Brasileirão Feminino. O clube rescindiu o contrato da atleta da base de 18 anos. As jogadoras do esporte apresentaram queixa e a Polícia do Rio Grande do Sul está investigando o caso. O STJD determinou que o Inter jogue 3 partidas em casa sem torcedores. Um acidente com um ônibus escolar matou 2 estudantes e deixou 31 feridos entre as cidades de Pilões e Cuitegi, no interior da Paraíba. As causas ainda são desconhecidas. Um toco de árvore impediu que o ônibus caísse numa ribanceira. A Eliana vai contar pra gente agora a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Eliana, boa noite pra você. Boa noite pra você, Renata. Tudo bom, né? Boa noite pra você. Voltando começou a quase 2 semanas, Não é? ainda são do verão. Amanhã, máximas de 34 graus no Rio de Janeiro, 33 em Boa Vista, 32 em Palmas de Vitória, 31 em São Paulo, Cuiabá, Teresina, 30 e 29 graus em Florianópolis e Curitiba. As únicas capitais com previsão de sol o dia todo são Brasília e Goiânia. Um pouquinho nessa área amarela, da divisa do Piauí com o centro-oeste da Bahia até o leste de Mato Grosso, passando pelo sul do Tocantins, por Goiás, pelo norte de Minas Gerais e o Triângulo Mineiro. Nas outras partes do país tem possibilidade de chover. Em forma de temporal, do Rio Grande do Sul ao sul de Mato Grosso do Sul, nesse ponto entre São Paulo, Rio e Minas, no Acre, em grande parte do Amazonas, no oeste de Roraima, no oeste do Amapá, o nordeste do Pará e no litoral de Pernambuco e Alagoas. Em Maceió e no Recife estão previstos 25 milímetros de chuva. Em Belém, Macapá, Manaus e Rio Branco, 30. Em Porto Alegre, 40. Volumes maiores podem atingir outras cidades gaúchas. Em Santa Maria e Passo Fundo, 45 milímetros. Em Bagé, 50. Em Pelotas, 70 em apenas um dia. Abril inteiro costuma registrar 110 milímetros em Pelotas. E nos próximos dias, a tendência é de mais tempestades no sul e sudeste. Vamos entender. Tudo começa amanhã de madrugada, quando uma baixa pressão se forma sobre o Rio Grande do Sul. Durante o dia, ela se desloca e espalha as instabilidades. Também amanhã, entre tarde e noite, a baixa pressão chega ao litoral gaúcho e vira um ciclone extratropical, com uma frente fria. De quinta para sexta, o ciclone se afasta, mas a frente fria avança pelo sul e sudeste.
Na quinta e na sexta, chove forte em Florianópolis e Curitiba. No sábado, esfria. Os termômetros param nos 22 graus em Floripa e nos 16 em Curitiba. Em São Paulo e no Rio, fim de semana, frio também. E antes, muita chuva. De quinta a sábado, 100 milímetros em São Paulo. É mais do que a média do mês. No Rio, acima dos 100 milímetros, com grandes volumes também na região serrana. Renato Mota. Obrigado, Helena. Até amanhã. Pesquisadores brasileiros conseguiram identificar espécies de árvores mais resistentes às mudanças climáticas e à poluição também. Sombra e ar fresco. Nesses dias cada vez mais quentes, correr para debaixo de uma árvore é muitas vezes questão de necessidade. Olhando assim, no meio delas, não dá para saber qual é a mais resistente ao calor excessivo, nem à poluição. Marisa Domingos coordena um trabalho do Instituto de Pesquisas Ambientais de São Paulo que descobriu 6 espécies de árvores da Mata Atlântica resistentes ao ar poluído e às mudanças climáticas. A gente pretendeu contribuir com um critério adicional de escolha de espécies para reflorestamento em áreas urbanas, ou arborização urbana, ou plantio em parques, criação de parques, ou ciclos verdes, com a possibilidade de escolher espécies que tenham uma chance maior de sobreviver num ambiente onde você já tem essas perturbações conhecidas. Uma delas é a camboatã, que garante muita sombra e é uma das mais resistentes à poluição. Segundo Ricardo Nakazaki, idealizador da pesquisa, ela é ideal para arborizar grandes cidades. É uma espécie que tem clorofila, teor de clorofila mais alto, ela tem um teor de ácido ascórbico ou vitamina C mais alto, ela também consegue acumular mais elementos tóxicos na sua folha e também ela tem uma folha um pouco mais espessa. Eu vou matar Agora, ele. Se tiver aqui, tiver para aqui chegar a esse no resultado, durante 2 anos de trabalho, os pesquisadores tiveram de entrar em diferentes pontos da Mata Atlântica. 4 florestas fechadas, como essa daqui, para coletar amostras das árvores. Foram 300 amostras de 29 espécies diferentes em épocas distintas do ano. Algumas no verão, outras no inverno, justamente para compreender qual a interferência do clima nas plantas. A gente congela um pedaço dessa amostra no nitrogênio líquido, que vai garantir aqui que ela Agora fique virar preservada mandrake. a menos 170 graus negativos. Assim ela preserva todas as características no momento que você coletou. Agora os pesquisadores querem descobrir quais espécies têm mais capacidade de limpar o ar. A gente vai conseguir responder melhor com esses novos estudos que a gente está fazendo, buscando novos marcadores que nos indiquem melhor se uma espécie sequestra melhor carbono do que outra, se ela remove poluentes da emissão veicular melhor do que outras. Se nós introduzirmos árvores que possam tolerar esses estresses, aí nós estaremos fazendo um grande benefício para a população. O número de mortes no terremoto que atingiu Myanmar e a Tailândia, no sudeste da Ásia, se aproxima de 3.000. 91 horas, quase 4 dias de espera. Equipes de socorro chinesas, russas e de Myanmar trabalharam por 5 horas até retirar a mulher de 63 anos dos escombros. Ela sobreviveu porque ficou entre as lajes de um hotel em Mandalay, perto do epicentro do terremoto de magnitude 7,7. Ontem à noite, bombeiros chineses salvaram a garotinha de 5 anos, uma ação celebrada na TV estatal da China. O estado de saúde das duas é estável. Myanmar tem o tamanho do Rio de Janeiro, mas uma população 3 vezes maior. Os hospitais que não desabaram estão lotados. Há milhares de feridos e desabrigados nas ruas. Segundo a ONU, o número de mortes se aproxima de 3.000. O país ainda registra múltiplos tremores, o que atrasa a busca por sobreviventes. Comunidades estão sem água, comida, abrigo, faltam remédios e recursos. E ainda estamos vendo a crise crescer, disse Julie Rees, representante da Unicef. Além de mandar 120 socorristas, a China doou 14 milhões de dólares. A Rússia enviou 3 aviões.
Eu já deles virei mandar hospitalar que horas civis aqui. socorristas. Vou tomar um pouquinho. Os Estados Unidos anunciaram que vão doar $2 milhões a agências humanitárias e enviaram uma Aqui não equipe tem com aquelas 3 coisas assim. pessoas para identificar as necessidades Como na mais rua, urgentes em Myanmar. Bebê. Na vizinha Tailândia, socorristas continuam as buscas por mais de 70 desaparecidos nos escombros de um arranha-céu em construção em Bangkok. Até recentemente, os Estados Unidos seriam um dos primeiros a prestar socorro a um país depois de uma tragédia, principalmente por meio da USAID, que era a maior agência de ajuda humanitária do mundo. Mas com o fechamento total da agência, como a gente vê aqui, cercada agora por barreiras da polícia, a forma como o governo americano atua mudou. Sozinhos, os Estados Unidos distribuíam quase metade da ajuda humanitária no planeta. Em janeiro, pouco depois de assumir o cargo, Donald Trump cortou toda essa ajuda. A seguir, o mundo se preparando para o tarifaço de Donald Trump. E senadores dão instrumentos para a reação do governo brasileiro. Oi, gente, está aqui para falar do Familhão, que só esse ano vai distribuir 12 milhões de reais em barras de ouro. E se você abrir a câmera do seu celular neste momento, você pode escanear o nosso querido QR Code falante, que é o nosso Rafael Portugal. Você tá lindo, tá ótimo, tá muito bem. Desculpa, tá brincando pra caramba, minha cueca tá no limite. Fala alguma coisa, pessoal. Vamos, pessoal, escaneia aqui, por favor, só dentro da fonte. Vamos nessa, é só virar a câmera pra cá. Pessoal de casa. Familhão, milhões de boas notícias. Não vai não. A rede é substantivo feminino, deixa claro que nós mulheres podemos comandar onde quisermos. Aqui, a participação feminina não é apenas discurso, é realidade. Na rede, para cada dirigente homem, temos uma dirigente mulher. É regra. E mais, incentivamos mulheres a assumir o protagonismo na política. Se você defende igualdade de gênero e quer ver mais mulheres na política, vem pra rede. Na rede, lutamos por políticas que protejam as pessoas e o meio ambiente. Ele sempre teve grandes poderes e grandes responsabilidades. Uau, são os Vingadores! Mas agora ele vai descobrir como Eita, Frozen, a Frozen. eu mato você por todos que você ama. Eu te mato. Domingo, meio-dia e meia. Saudade. E se não chance de tomar um banho? Homem-Aranha, de volta ao lar, na temperatura máxima. O Paraguai está cobrando explicações do Brasil sobre a suspeita de espionagem. A Polícia Federal investiga a denúncia no inquérito da chamada ABIN Paralela. O ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubem Ramírez Lescano, disse que seu governo convocou o embaixador do Brasil no país, José Antônio Marcondes, para dar explicações sobre a suposta invasão hacker feita pela inteligência brasileira a sistemas do governo paraguaio. O Paraguai também convocou seu embaixador no Brasil, Juan Ángel Delgadillo. Segundo reportagem do portal UOL, a ação hacker contra o governo do Paraguai foi detalhada por um funcionário da ABIN em depoimento à Polícia Federal no fim do ano passado. A TV Globo também teve acesso ao depoimento. Segundo o funcionário, a ABIN acessou, por exemplo, sistemas da presidência e do Congresso paraguaios, além de dados de autoridades envolvidas nas negociações sobre o Tratado da Usina de Itaipu, que pertence aos dois países. Brasil e Paraguai estão em fase de revisão de trecho do acordo que define as condições de comercialização da energia gerada pela usina. O servidor disse que a espionagem começou no último ano do governo Bolsonaro, mas continuou no governo Lula, segundo ele, com autorização expressa do atual diretor-geral Luiz Fernando Correa. A intenção, de acordo com o depoimento, era conseguir informações sigilosas para obter vantagens nas negociações de Itaipu. Ontem, o governo paraguaio disse que não tinha nenhuma evidência de que o Brasil tivesse atacado seus sistemas informáticos. Mas, em seguida, o Itamaraty confirmou a operação. Afirmou que ela foi autorizada pelo governo anterior em junho de 2022
e tornada sem efeito pelo diretor interino da ABIN em 27 de março de 2023. Então, logo a atual gestão tomou conhecimento do Carmen. manifestação brasileira que o governo paraguaio decidiu reagir convocando os embaixadores. O Paraguai também suspendeu a negociação iniciada há um ano